Então, damos início à nossa 13ª aula, né? Aulão aqui do nosso curso Autocura para a Vida. Esse processo maravilhoso, terapêutico e de travessia para a cura, para o mais, para a saúde, principalmente para a vida. E hoje nós chegamos no pontinho, a comunidade de vidas. Nossa base é o livro A Cura, de Bert Hellinger. Nós estamos dando aprofundamento a ele, né? Estudando ele. Então, estamos seguindo o livro A Cura, de Bert Hellinger aqui, é a base do nosso curso, a base dos aulões. E ele traz para a gente aqui, depois de toda essa jornada, essa travessia, ele retoma a comunidade de vidas. A gente já falou principalmente dela lá no início, lá no aulão 1, a primeira aula, logo no início do livro, quando ele vem falar do ciclo da doença, o ciclo da cura, ele já traz a comunidade de vidas. E aqui a gente retoma, como se fosse reforçando essa comunidade de vidas, né? E o que é essa comunidade de vidas? Vamos lá para as palavras de Bert. Toda vida vive em conjunto com outra vida. Juntas constituem uma comunidade de vidas. No aulão anterior, a gente falou de tantos movimentos que o nosso corpo precisa fazer para estar vivo, para se manter vivo. Quantos milagres, quantos movimentos, essa força que impulsiona para que isso aqui se mantenha vivo. Mas aqui a gente está falando de outras vidas. Mas que outras vidas são essas? Ele continua. Como vivenciamos essa comunidade de vida? É uma pergunta. Nós a vivenciamos principalmente em nosso corpo. Essa comunidade de vidas abrange tanto a vida presente, quanto todas as que já passaram, pois estas continuam vivendo em nossa vida. Aqui, marcar o ponto que eu parei, para a gente não se perder aqui. E o que puxa essa comunidade de vida, então, aqui, que fica atuando em nosso corpo? Aí a gente retoma aqui, né? Corpo, alma, espírito. Como que a gente vai trabalhar isso? O corpo está para a alma e para o espírito. É como se ele funcionasse como uma via de mão dupla. E entre essa tríade que nós temos aqui, né? Vamos dizer, temos uma tríade aqui, corpo, alma e espírito. Entre elas há uma via de mão dupla. Então, um influencia, interfere no outro, vice-versa. Assim vai indo. Então, nós, quem somos nós? Quem é a Débora aqui? A Débora é a soma do pai e da mãe. Eu sou o resultado do meu pai e da minha mãe. Metade minha é pai, metade minha é mãe. E essas duas vidas que precisaram existir antes da minha vida e que transferiram parte de sua vida para mim, vivem através de mim. Então, quando eu me olho no espelho e quando você se olha no espelho, a partir de agora, tome consciência de que em você há o teu pai e a tua mãe. Independente de quem eles foram, do que eles fizeram, de quem eles são, do que eles fazem, independente da história deles, você veio através deles. Um pedacinho do pai, um pedacinho da mãe. Essa concepção, essa fecundação
houve uma vida, uma explosão de vida. E tem um vídeo bem lindo, que ele circula nas redes sociais, que eles gravaram o momento de uma fecundação in vitro, onde há a concepção ali da vida, né? Onde o espermatozoide cruza ali o óvulo. E ali tem a concepção da vida. E é como se fosse uma explosão de luz. Tem uma luz que parece que há uma explosão. Então, quem tiver curiosidade, pesquisa o vídeo, vai encontrar. E ali a gente tem o surgimento da vida. Ali inicia o princípio da vida, através de um pedaço do pai e um pedaço da mãe. O sistema do pai, o sistema da mãe. Se junta formando nós. E isso nos fazem olhar para os nossos pais, precisamos olhar para os nossos pais. E aqui eu digo, olha para o pai, olha para a mãe. E através desses olhos dos nossos pais, nós podemos ver os nossos avós. Porque como o meu pai e minha mãe está em mim, e o seu pai e sua mãe estão em você, os pais de nossos pais estão neles. Então, um pedacinho desse que o papai e a mãe doou para nós, transferiu para nós de vida, existe um pedacinho do vovô e da vovó, dos avós. E nos avós, da mesma forma, está um pedacinho dos pais deles, os bisavós. E assim vai indo. Cientificamente, já há comprovação que a gente carrega em nosso DNA. Então, quando a gente pega o nosso DNA, vai olhar para ele ali, a gente tem marca de 9 gerações no nosso DNA. São 9 gerações. Olhem para mim aqui e imaginem uma fila de 9 pessoas para trás de mim. 2, 4 e assim vai crescendo. Todos eles aparecem no DNA. Isso já comprovado cientificamente. E o que a constelação diz para a gente? Todos eles vivem através de nós. Isso é a comunidade de vidas. Tanto eles como o que aconteceu com eles. Ou seja, tanto eles como os seus destinos. Aqueles que já se foram carregam a história de vida e a história de morte. Nós que ainda estamos aqui, carregamos nossa história de vida. Haverá a nossa história de morte. Aqueles que já se foram têm a sua história de vida do que viveram aqui, que é a história de morte. O que Bert diz, né? Só para a gente entrar um pouquinho aqui para ficar melhor aqui para a gente compreender. Que a morte é o retorno. O retorno para onde? Para a base primal de onde viemos. É quando retornamos. E, se eu não me engano, nosso próximo aulão, nós vamos estar falando sobre isso. É só para dar uma pincelada aqui, para trazer compreensão, né? Consciência para esse momento. Então, todas essas histórias, esses destinos, eles estão atrelados a nós. Eles causam efeitos em nossa vida. Aí, a depender de como nós nos relacionamos, da nossa percepção, do nosso conhecimento sobre essa comunidade de vidas,
a gente vai ter um efeito positivo ou um efeito negativo. Tudo dependendo de como a gente se relaciona com essa comunidade de vida. Para quê? Para que a gente consiga. Deixa eu pegar aqui o papelzinho das anotações aqui para vocês, porque não dá para a gente passar por tudo. Para que a gente consiga deixar o destino deles com eles. Por quê? Por que é preciso isso? Porque o que eles não concluíram, nós vamos encontrar aqui, né? Quem tiver com o livrinho, estiver acompanhando, página 98. Aquilo que ainda não concluíram, ou seja, quem não concluiu? Os nossos pais, os nossos avós. E lembra lá quando a gente falou daquela escada dos níveis? Primeiro nível aqui, o primeiro nível dos irmãos, daí os pais, os avós, e tem também aqueles que vêm de fora, ou seja, eventuais vítimas do nosso sistema, agressores do nosso sistema, aquilo que algum membro do nosso sistema causou com a outro. Aí a gente retoma lá nas primeiras aulas, nos níveis, senão fica muito longo aqui. Então, tudo aquilo dessas, vamos dizer aqui, já comprovadas cientificamente aqui, as 9 gerações direta no nosso DNA, aquilo que ainda não concluíram, deseja prosseguir em nós, para ser concluído em nós. Débora, como assim? Às vezes a família tinha um sonho, e esse sonho atravessa a geração. Às vezes, alguém lá bem atrás desejou ser um militar e não conseguiu. E eu atendi um caso assim, muito interessante. Né? Começou com um avô, o avô fez de tudo, buscou, não pôde, por problemas, questão de saúde. Veio o filho de todas as formas, também problema de saúde. O tio também foi privado por problema de saúde. Até que chega nesse pontinho. E aquela alma é tomada com uma força tamanha que não consegue ver outra coisa na vida senão aquilo. O que nós vemos aqui? Qual a consciência? Está tomado a serviço. A serviço de quê? Eu preciso fazer porque eles não puderam fazer. E nesse caso específico, nós tivemos uma repetição de padrão que também foi privado de fazer por uma questão de saúde. Débora, 3 gerações. O que nós temos? Destinos influenciando em outros destinos. E aqueles que já foram, já passou. A gente sabe o começo, o meio e fim da história. Nós precisamos nos conectar com a nossa vida. Para somente assim a gente conseguir olhar para o nosso destino. E qual que é o nosso destino? A gente não sabe. Aí lembra dos aulões anteriores? Que a gente entra no movimento do espírito, se conecta com o nosso espírito, com a nossa centelha divina. É ali que nós mergulhamos, porque ali está o nosso propósito de vida. Ali está o que nós, vamos dizer aqui, o que eu vim fazer aqui. Mas quando a gente está tomado a serviço, a gente não consegue ver outra coisa. E às vezes a gente está tomado a serviço no trabalho, onde há as compensações, aí lembra lá dos aulões da compensação. Numa doença, num destino.
num destino é tão sério que existem situações de históricos idênticos, e como que nós vamos olhar para esses históricos, para esses padrões? Por data. Por data. Em determinado dias ou mês ou idades, pessoas morrem, pessoas ficam doentes, acontece algo trágico na família. O que que são isso? Situações não concluídas. Alguma das vezes. Débora, como a gente vai ter certeza? Somente constelando. Somente partindo de um diagnóstico sistêmico, uma constelação para a gente saber. Eu preciso mexer, Débora? Olha, se a sua vida está caminhando, está fluindo, flua. Por quê? Porque a constelação, ela vai para além de uma técnica terapêutica. Ela é uma filosofia também de vida para a vida. Então, quando vocês estão aqui assistindo essa aula, vocês estão ganhando conhecimento, vocês estão ganhando compreensão, e vocês mesmos estão fazendo o quê? Vocês estão percebendo, observando a vida de vocês. Conforme vocês vão me escutando, vai vindo algumas lembranças de situações, acontecimentos, isso são imagens que começam a ser liberadas. Ou seja, você começa a ver. E conforme você vê, você vai ajustando. Opa, isso não é bem assim como eu pensava. Eu posso liberar isso aqui. Em algumas situações, chega um ponto que a gente não consegue sozinho. A gente não consegue ver ou a gente não consegue ajustar sozinho. Por quê? É muito mais profundo. É uma comunidade de vidas em nós. Pode ser uma geração que eu sequer conheci, que eu sequer sei quem foram, o que fizeram. Pode ser que essa história esteja perdida. Final de semana estava assistindo a série, para vocês terem uma ideia dessa comunidade de vidas. A minissérie Cena, da Netflix, recomendo. Recomendo. Né? Uma biografia, um pouquinho da história de Ayrton Senna ali. Muito bacana, traz muitos ensinamentos e sistêmicos para gente. Ai, Débora, fala de constelação. Não, é história de vida. E através da história de vida, para a gente que tem conhecimento sistêmico, a gente consegue ver a atuação do sistema. E Senna, no começo, era da Silva. Da Silva. Então, no momento, um momento da vida dele, que era o grande preconceito que ele sofria lá fora, por ele ser brasileiro. Ele não era aceito. Senna foi um ser humano, assim, sobrenatural, vamos dizer assim. Os marcos dele, para quem assistir, vai ver. Tudo que ele conquistou, acreditem, ele teria conquistado muito mais. Foi uma luta muito grande contra o preconceito. E nessa luta na Europa, em um momento, ele se recordou de uma situação que aconteceu, de que ele tinha um sangue italiano. O avô, acho que foi o avô da mãe dele, não me lembro certo, né? Senna saiu da Itália, cruzou o oceano para o Brasil, sem saber falar o português, nada, e veio. E o que que Senna fez? Quem assistir a minissérie vai conseguir observar isso. O que que Senna fez? Ele como se ele tivesse deixado o que seria a história de vida dele aqui no Brasil, fazer faculdade, trabalhar com o pai, casar, ter a família dele aqui, né? Um ser humano comum, mas impulsionado, ele atravessa o oceano de volta, né? No
caso, acho que o bisavô, tataravô dele vem de lá para cá e ele vai, ele retoma. E quando a gente mergulha na constelação, principalmente com representantes, quando a gente vai, ela como técnica terapêutica trabalhar ela, a gente consegue ver esses movimentos. Então, ele retoma para a Europa, de onde ele foi o quê? Excluído. E ele lutou contra o que lá? A exclusão, porque não davam pertencimento para ele. Refletido no quê? No preconceito. Que foi uma grande luta dele para ser aceito na Fórmula 1. Será que a gente não passa por essas situações também na nossa vida? Será que a gente já não passou ou está passando? Será que essa dor profunda é sua ou você está vivendo ela por alguém? A depressão, vou trazer aqui para a depressão, é uma dor muito profunda. Muito profunda. E por vezes a gente vive ela por alguém. Quando nós estamos vivendo por nós, é mais leve. E ela deixa até de fazer sentido. E assim a gente consegue, com mais leveza, atravessar. Mas quando nós assumimos por outro, aí a gente entra lá naqueles movimentos de desordem. Retomem os aulões de desordem, para quem não está conseguindo compreender o que eu estou falando. Aí a gente entra lá nas desordens. Então, se eu peguei aquilo, vou representar aqui, se eu estou com isso carregando por alguém, é mais pesado soltar. Por quê? Vem a culpa. Vem a culpa. Eu preciso lidar com a culpa de soltar. Aí eu pergunto para vocês: é preciso viver isso que eles não conseguiram concluir? Será que você precisa concluir e fazer? Vamos pensar assim: um tataravô começa a construir uma casa e ele morre e não consegue terminar. Vai para o bisa, para o avô, para o seu pai e ninguém consegue terminar. E chega para você. E você fica ali tentando terminar de construir essa casa. E essa casa nunca está pronta. Aí eu te pergunto: será que é para terminar de construir? Ou será que é simplesmente olhar para ela e dizer: não concluímos? Reconhecer que não pôde ser concluído. Reconhecer que precisa ser encerrado. Retomemos aqui. Como pais, às vezes o que nós não pudemos ser, nós queríamos ser, nós exigimos dos nossos filhos. Mas se a gente parar e olhar para aquilo que nós não conseguimos e reconhecermos que nós não conseguimos, que foi, como precisava de ser, que foi o melhor para a gente, por mais que a gente não tenha compreensão suficiente, a gente começa a aceitar, aquilo começa a poder repousar dentro de nós. Se concluir, se encerrar, para que outro não precise tomar isso. E quando é eu na posição
da filha, ou você do filho, diante daquilo que os seus pais não puderam concluir. É olhar e reconhecer da mesma forma que era deles, que eles fizeram até onde eles podiam, e que aquilo precisa descansar em você. Você reconhece o fim do ciclo. Você dá um encerramento. Porque quando algo chega até nós, é a oportunidade nas nossas mãos de ajustar. Nós não temos o controle sobre o outro. Querer ou tentar controlar o outro é viver uma grande frustração na vida. Enquanto está com o outro, eu não consigo fazer com que ele faça se ele não quer fazer. Mas se está em minhas mãos, eu posso escolher. Eu posso decidir se eu solto e deixo ir, se eu encerro aquilo ou se eu continuo. Por quê? Porque essa comunidade de vidas é uma comunidade de destino. Como eu lido com o destino dos outros? E aqui nós podemos mergulhar em nós, na nossa árvore genealógica, de todos aqueles que vieram, de acontecimentos, de data. E pensa num exercício gostoso que é fazer isso. Descobrir nomes de bisavós, tataravós. Ali a gente começa a ver a luta que eles travaram. E que eles pensaram não ter conquistado, conseguido. E de repente a gente vê que tudo que eles viveram, o que deu certo e o que deu errado, é o que permitiu que a gente estivesse. Na verdade, que a gente esteja aonde nós estamos agora. Porque nós somos o sucesso de nosso sistema. Nós somos o sucesso dos nossos pais. Nós somos o sucesso do nosso pai. Nós somos o sucesso da nossa mãe. Por mais que parte nossa, lá, infantis que estão aqui, feridas, machucadas, julgue de que faltou isso, de que faltou aquilo, que podia ser assim ou que pode ser dessa forma, estamos aqui. E tudo que nós alcançamos é graças ao que todos esses atrás de nós, atuando em nós, em nosso corpo, viveram, fizeram e não fizeram. Porque nós somos o resultado deles. Deles. E negar isso é excluí-los. É excluir. E exclusão gera compensação. Mais forte fica a força do destino deles em nós. Como assim, Débora? Em viver o que eles viveram. E o que eles viveram já está escrito. Ou seja, só olhe para a sua vida o que você está vivendo. Será que eles já não viveram? Para que você está vivendo de novo? Precisa viver de novo? Se eles fizeram tudo o que eles fizeram para viver aquilo para que você não precisasse viver. E por que você está insistindo em viver? Libere-se dos destinos. Conclua os destinos. Dê pertencimento.
Bert diz para a gente: experimentamos essa comunidade de destinos como algo que pode trazer. Aqui a gente entra nos efeitos, né? Aqui nós temos um efeito leve, que traz ganho para a gente, e nós temos um efeito que restringe. Então, como que a gente experimenta esses destinos, essas comunidades, essa comunidade de vidas em nós? A depender dessa intenção. A intenção que? A nossa dedicação com eles. Qual que é a minha dedicação? Como eu olho para eles? Porque a depender de como eu olho para eles, como eu me relaciono com eles eu digo todo. Mais próximo quem é? Pai e mãe. Por isso que na constelação a gente trabalha tanto pai e mãe. Ali é a porta. É a porta que nós chegamos daqui e é a porta para a gente olhar para onde a gente precisa, para onde a nossa alma está olhando. Então, a depender da nossa intenção nessa dedicação para com eles, nós podemos sofrer limitação. E limitação, quando que eu vou ter limitação? Quando eu estou excluindo algo ou alguém. Quando eu excluo algo ou alguém, eu tenho limitação, eu tenho restrição. Mas quando eu reconcilio, quando eu uno tudo, quando eu consigo me olhar no espelho, nos meus olhos, ver todos eles e sentir dentro de mim, sentir no meu corpo. E quem aqui já participou das constelações sabe o quanto que aquece o coração, começa no coração, é quente, que se espalha para todo o corpo. É como se a gente queimasse. E queimar num bom sentido, numa força. Isso é ganho. Isso é positivo. Então, se você aí tem uma má ideia do sistêmico e chega falando, eu preciso constelar porque eu preciso sair, eu preciso tirar isso de mim. Você está indo numa intenção de exclusão. O caminho é a reconciliação, a concordância, a união. É nós. Somos uma comunidade de vidas. Somos uma comunidade de vidas. E às vezes isso traz uns pedacinhos para a gente que a gente não gosta. Há preconceito, a dor, a perda, a ganho, a vantagens, a desvantagem, tudo isso vivido já aqui, ó, destinos, histórias já vividas. E às vezes a gente olha assim para outra pessoa ou para uma situação e a gente se sente tão desconfortável. E não faz sentido eu me sentir desconfortável diante disso. Às vezes entrando numa loja, entrando num restaurante, chegando perto de um grupo diferente de pessoas. É como se você sentisse um incômodo dentro de você. Aí você, mas por que eu estou me sentindo assim? Não faz sentido nenhum me sentir assim. Porque não é você, mas é alguém em você, através de você, que está gritando. Nós temos na história do Brasil, por exemplo, a escravidão. Então, às vezes, quando chega, como assim? Eu vou entrar aqui ou eu vou fazer isso? Ou como desse jeito? Às vezes grita dentro da gente. Quem são? Os outros. E como que eu vou mudar esse efeito que limita, que não me deixa dar um passo à frente? Que não me deixa, não está me deixando ser diferente? Olhando para eles e reconhecendo.
reconhecendo o quê? O que precisa ser reconhecido e visto. Dando pertencimento e ordem, lugar. Aí aquilo começa a acalmar dentro da gente. Mas entramos numa era de extremismo, onde só o fato da gente sentir, a gente já se pune. A gente está sentindo por um motivo, nós precisamos olhar para isso. Porque somente a partir de olhar, reconhecer, é que aquilo pode descansar. E a partir dali, a gente muda os efeitos que antes restringia, limitava, para quê? Para dar ganho de força, de vida. E esse ganho de força de vida reflete em a gente poder e conseguir fazer diferente, de forma mais leve. De forma mais leve. Em relação a esse efeito, né, Beth traz para a gente. O fator decisivo é a intensidade de nossa dedicação a eles. Quanto mais profunda a nossa dedicação, mais benéfico é o efeito dessa comunidade de destinos sentido por nós em nossa vida. Experimentamos essa comunidade de destino como algo que restringe, né, ou seja, limita a nossa vida, ao excluirmos de nossa dedicação indivíduos que partilham conosco essa mesma comunidade. Experimentamos isso, sobretudo, ao nos sentirmos culpados diante deles. Como lidamos com eles de maneiras que os reconcilia? Nós os trazemos de volta com amor à nossa comunidade de vidas. E tem outros que ficaram igualmente culpados perante nós. E às vezes alimentamos ressentimentos com relação a eles. Então nós precisamos o quê? Concordarmos com a sua culpa e com o movimento de que deve levar a culpa que possuem por suas vidas, para que esta possa se consumar para eles. Então, a chave aqui dessa autocura, de se abrir para a vida, abrir para a saúde, para o mais, e aqui não é só em sintomas de doença, aqui é em tudo. Vida profissional, relacionamento amoroso, relacionamento com os filhos, com tudo. Contudo, é preciso o quê? Concordarmos, unir, para que um lado possa deixar o outro livre. Então, um lado que já foi, possa deixar o outro livre. E quem está bem no meio? Você. Então, que você possa deixar isso descansar, dando acolhimento, pertencimento, concordando com o que deu certo e com o que deu errado. Vendo e reconhecendo. Principalmente o custo de nossa vida para os outros. E sabendo agradecer. Agradecer. E isso é preciso humildade, para que a gente possa se liberar. Aqui, Bert traz tocados. Dizemos estar tocados quando algo profundo nos move. Muitas vezes somos tocados por algo até as lágrimas. Talvez vocês tenham se sentido tocados aí. Com o que está sendo dito aqui, externado aqui,
e o que está vindo aí para vocês. As crianças buscam continuamente o toque para garantir o vínculo com a mãe e com o pai, sobretudo com a mãe. São carregados e contidos por ela. Nós, na qualidade de ser humanos, precisamos do toque, sermos tocados, para além do sentido de uma afetação, mas permitir que isso nos toque e nos permitimos sentir esse toque, porque esse toque, ser tocado, vai garantir o quê? Vinculação. E não uma vinculação no sentido de um voto, de uma restrição, de uma limitação, mas um fortalecimento de laço. Eu consigo me sentir pertencente. E eu consigo receber. Porque diante do pai e da mãe, nós apenas recebemos. E quando opera a desordem? Quando nós queremos dar para o nosso pai e para a nossa mãe. Quando que nós vamos retribuir? Passando a vida à frente. Não é nem cuidando deles na velhice, é transferindo a vida para frente. Gestando, criando, contribuindo com vida. Seja em forma de um novo ser humano, seja em forma de algo novo. Um negócio, um empreendimento, algo que contribua, que leve vida. Precisamos. Bert traz aqui um adendo aqui que eu vou só falar por cima. A necessidade também, através desse toque, da contenção. E a gente olha para os limites em relação principalmente às crianças. Existe a terapia da contenção, onde a pessoa é contida, ela é mobilizada, se segura por uma média de 1 hora e ela vai tentar de todas as formas se soltar, mas ela não consegue. Por 1 hora, você sofre essa contenção, uma limitação. E o que é isso? É como se você retornasse para os braços da mãe. E nessa contenção, quando se faz com o adulto, o que se tem? Relatos de reviver o nascimento. O seu nascimento. Você nascer. Então, em quantos momentos a criança ou nós crianças pedimos para serem contidos? Por vezes, a criança precisa ser contida. É o limite. Ir até o limite. Eu não vou entrar aqui, aprofundar, porque entra em outra técnica, né? Entra em outra técnica aqui, mas vou deixar aqui solto, pincelar, para que vocês pesquisem mais, busquem mais, leiam mais. Porque Bert traz assim que às vezes é preciso, né? O toque pode ser às vezes violento. Violento em que sentido? Nessa contenção que não deixa se mexer. E aqui ele cita uma situação, um atendimento, e é lindo. Eu, com a minha filha, já tive que viver esse momento de contenção em relação à condição de autismo, em situações de crise, precisa vir para contenção até para uma situação de limitação e de segurança. E quando eu estudei,
essa técnica, me veio muitas percepções daqueles momentos onde era necessária a contenção. E os reflexos que aquilo ficava depois. Por quê? Quando a gente, e eu digo aqui, na qualidade de mãe, precisamos fazer, é como se a gente estivesse sendo de fato agressivo. E vem até o quê? Um sentimento de culpa do que precisa ser feito e do que nós estamos fazendo. E às vezes é o quê? A necessidade. Lógico que com segurança, tudo. Mas às vezes é preciso. Para quê? Para que esse toque mais violento leve à leveza. Vou deixar só um parênteses, né? Fechamos o parênteses aqui. Fechamos esse parênteses aqui para que a gente possa ser tocado com suavidade nessa nossa comunidade de vidas, se conectando com a força dela. Então, vamos para exercício sistêmico, né? Já caminhamos aqui, trabalhamos. Há quanto tempo nós estamos trabalhando já, né? Tem alguns meses já. Acho que 2 meses, se não me engano, nós estamos nessa jornada. Né? Quem está aqui acompanhando ao vivo, quem também está acompanhando as aulas gravadas. Então, se preparem, né? Sentem de forma confortável, postura ali sempre ereta. Por quê? A nossa postura diante daquilo que nós vamos fazer. Então, deixe as mãozinhas repousar ali sobre as pernas. Firme os 2 pés, a linha dos pés no chão. Sinta o chão tocar a palma, ali a sola dos pés. Né? Deixe as mãozinhas ali descansar, repousar sobre as pernas ali, sobre as coxas. Né? E vai se preparando. Como? Respirando. Deixe os olhinhos leves, entrefechados, e respira. Respira. Vai escutando a minha voz distante, ao longe, mas mantendo o foco e a atenção no seu corpo, em todo o seu corpo. Lembrando que essa comunidade de vidas atua nele, está nele, se faz presente nele, em cada célula do corpo, em cada parte. E só se mantenha respirando. Inspira profundamente e expira. E aos poucos vai se centrando. Centre-se até ficar calmo. E mergulhado internamente de volta à sua infância. Se permita ver, imaginar, pensar ou simplesmente visualizar as lembranças, as imagens e as cenas da sua infância. Não se apegue a nenhuma. Apenas abra o seu coração. Eu me permito ver. E deixe que essas cenas, essas imagens, essas lembranças, essas memórias continuem vindo até você. No tempo delas. Elas chegam, elas ficam,
e às vezes se vão. Observe como você se sente diante delas, como seu corpo reage. E após alguns instantes, se permita sentir a necessidade de ser tomado nos braços por alguém, sobretudo por sua mãe. Observe se há resistência. Como você se sente? E apesar da resistência inicial que possa haver, olhe nos olhos de sua mãe. Se você não estiver conseguindo visualizar, observe se você consegue sentir a presença dela. E diga para você: mãe, eu te vejo. Eu me permito te ver. E olhe novamente nos olhos dela. E tomado pela sua infância, como a criança daquela época que você foi, diga para ela, em voz alta: por favor, me abrace. Por favor, me abrace. Mesmo se desejar lutar contra o seu abraço, solte-se. Solte-se profundamente da resistência, do que te impede, independente do que seja. Solte-se até que você chegue a ela. Talvez seja um, dois passos, talvez mais. Mamãe, por favor, me abrace. Após chegar a ela, torne-se novamente um com ela. A olhe nos olhos e diga lentamente, com longas pausas, uma oração, a oração matinal de nossas vidas, de agradecimento ao despertar da vida, olhando nos olhos de sua mãe, como a criança que você foi em sua infância, no colo dela, ou até onde você conseguiu ir, no abraço dela. E diga para ela, em voz alta: querida mãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, e pelo preço total que custou a você.
e que custou a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho, sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu, o filho, a filha certa para a senhora. Você é a grande, e eu, o pequeno. Você dá e eu tomo, querida mamãe. E me alegro, porque você tomou meu pai. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. E deixe que o seu corpo reaja. Agora, você está totalmente com a sua mãe. Solto, solta, curado, curada. E ainda contido nela, em uma unidade com ela, olhe para o seu pai. Olhe em seus olhos, dizendo também uma oração matinal de agradecimento ao despertar da vida para ele, como a criança que você foi e que está aí em você. Querido papai, eu tomo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve e o preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai e você pode ter-me como seu filho. Você é o pai certo para mim e eu sou o filho certo para você. Você é o grande e eu o pequeno. Você dá e eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são os certos para mim. Só vocês. Sinta no seu corpo essa união do seu pai, da sua mãe, em você. E você tocado por eles, no abraço, no colo deles, no seu tempo, conforme for passando, mas mantendo essa intenção que traz ganho, força, saúde, vida. Você pode ir retomando e nós encerramos o nosso 13º aulão com o tema Comunidade de Vidas em Nós.